Você já fez esse pedido: Senhor, ensina-me a rezar. Não porque você não sabe as orações, mas porque você sente que falta alguma coisa, que você tem que tem uma profundidade em oração que você ainda não alcançou. E esse pedido é exatamente o pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Eles viam ele rezando, viam a intimidade que ele tinha com o Pai, viam que a oração dele era uma oração diferente, era viva, era real. E eles queriam aquilo. Então, eles pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. E a resposta de Jesus não foi uma aula teórica sobre oração, foi a oração do Pai Nosso. E depois, duas histórias sobre a perseverança na oração. E isso muda tudo, porque mostra que você aprende a rezar rezando e não estudando sobre oração. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de Lucas. Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando ele terminou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou seus discípulos. Então, Jesus disse: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Depois disse: Se um de vós tem um amigo e vai procurá-lo à meia-noite, e lhe diz: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E ele responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo, ainda que não se levante para dar-nos por amizade, vai levantar-se por causa da insistência dele e lhe dará quanto necessitar. E por isso vos digo, pedi e vos será dado. Procurai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo o que pede recebe, quem procura acha, e ao que bate se abrirá. Qual pai entre vós, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, que mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra do Senhor. E agora, quando os discípulos pedem, ensina-nos a rezar, eles não estão pedindo informação, eles estão pedindo uma transformação. Eles querem entrar na mesma intimidade que Jesus tem com o Pai. Eles querem rezar do jeito que Jesus reza. E Jesus não nega, não diz que é impossível. Ele não fala que é só para ele, ele ensina. E a primeira coisa que ele ensina é o Pai Nosso, que não é uma fórmula, ele é uma escola de oração. Cada palavra do Pai Nosso ensina alguma coisa sobre como você deve se relacionar com Deus. E ele começa com: Pai, não senhor distante, não juiz severo, mas um pai, alguém que te ama, que cuida de você, que quer o seu bem. Santificado seja o teu nome. Isso é adoração, é você reconhecer que Deus é santo, é maior que você, é digno de toda a honra. Venha o teu reino. Isso é entrega, é você pedindo que a vontade de Deus aconteça e não a sua, que o reino dele venha, não os seus planos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é confiança. É você pedindo o necessário, não o superficial. Confiando que Deus vai prover. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos. Isso agora é misericórdia. É você pedindo perdão, mas também perdoando. Porque você não sabe, porque você não pode pedir o que está disposto a te dar. E não nos deixes cair em tentação. Isso agora é humildade, é você reconhecendo que sozinho você não aguenta, que precisa da graça de Deus para não cair. Então, o Pai Nosso, ele não é só uma oração, é um mapa da vida espiritual inteira. É adoração, entrega, confiança, misericórdia, humildade, tudo ali resumindo em poucas palavras. E depois Jesus conta a parábola do amigo insistente. O cara bate na porta do amigo meia-noite, pede pão, o amigo não quer levantar, ele já está na cama com a família, mas o cara insiste, continua insistindo, até que o amigo levanta e dá o pão. E não por amizade, mas por causa da insistência. E Jesus está ensinando algo essencial. A oração, ela exige perseverança. Você não reza uma vez e pronto. Você reza de novo, de novo e de novo. Continua rezando, insiste, bate na porta e não desiste.
Porque Deus não é mesquinho. Ele não está te ignorando. Ele está te ensinando a perseverar, te formando na fidelidade, te mostrando que você realmente quer aquilo que está pedindo ou é só capricho. E aí Jesus diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e será aberto. Isso é uma promessa. E não é um talvez, não é depende. É certeza. Quem pede, recebe. E quem procura, acha. Quem bate a porta, abre. Mas tem que pedir de verdade. Tem que procurar. Tem que bater de verdade. Não pode ser só um pedido morno, um pedido que é sem fé. É um pedido que você mesmo não acredita. Um pedido que você mesmo não acredita. Tem que ser um pedido com coração, com confiança, com perseverança. E aí Deus responde. Não necessariamente do jeito que você quer. Não necessariamente quando você quer. Mas Ele responde. Ele sempre responde. Porque Ele é Pai e o Pai não ignora o Filho. E aí Jesus fecha com a imagem mais linda. Qual pai, se o filho pedir peixe, vai dar serpente? Se pedir ovo, vai dar escorpião? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos? Quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo para quem pedir. E isso é o centro de tudo, porque a maior resposta de Deus para a oração não é te dar o que você pediu, é te dar Ele mesmo, é te dar o Espírito Santo, é te transformar por dentro, te santificar, te fazer filho de verdade. Isso é muito maior do que qualquer coisa que você poderia pedir. Você pede coisas pequenas e Deus quer te dar Ele. Você pede solução para os seus problemas e Deus quer te dar força para atravessar os problemas com Ele. Você pede que a vida fique mais fácil e Deus quer te transformar para que você consiga viver a vida difícil com graça. E essa semana inteira a gente caminhou entendendo a oração. A gente viu que é difícil porque exige silêncio e constância. A gente viu que parece vazia porque a gente confunde a oração com o sentimento. Vimos que foi mal ensinada e que precisava de método. E hoje a palavra de Deus confirma tudo isso. Jesus mesmo ensina a rezar. Jesus mesmo mostra que a oração é relação com o Pai, que oração ela exige perseverança, que a oração é confiança, de que Deus escuta e responde. E o maior presente que Deus dá para quem reza não é o que a gente pede, é Ele mesmo, é o Espírito Santo transformando por dentro. Talvez hoje você esteja cansado de rezar sem ver resposta, cansado de pedir e parecer que Deus não te escuta, cansado de bater na porta e parecer que ninguém abre. Mas escuta bem, Deus escuta sim, Deus responde, só que a resposta dele é maior do que o teu pedido, ela é mais profunda do que a tua necessidade. Ele não está te dando o peixe que você pediu, ele está te ensinando a pescar. Ele não está te dando o pão que você pediu, ele está te dando como pão da vida. E isso é muito maior, muito mais. Então não desiste de rezar, não desiste de pedir, não desiste de continuar batendo na porta. Porque quem pede, recebe. E quem procura, acha. Quem bate a porta, abre. E o que Deus vai te dar é maior do que você imagina. Agora, vamos rezar junto a oração que Jesus ensinou. Vamos rezar devagar, com atenção, deixando a palavra descer para o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A semana, ela termina, mas a oração, ela continua. Não como uma obrigação, mas como uma relação. Não para conseguir coisas, mas para estar com Deus. Então, continua rezando, continua pedindo, continua batendo na porta com fé, com perseverança, com confiança de que o Pai escuta, de que o Pai responde, de que o Pai te ama. Que Deus te abençoe.